Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso quadro Pergunta Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai responder aí mais 10 perguntas que normalmente o pessoal que nos segue faz pra gente. Inclusive, muitas dessas perguntas são enviadas através das pesquisas que a gente realiza antes dos nossos eventos. Então, se você participou de alguma maratona Full Cycle ou mesmo do nosso evento Avança Dev, quem sabe a pergunta que você fez não vai ser respondida hoje aí. Então, bora lá pra gente chegar na nossa primeira pergunta. Bom pessoal, e antes de eu ir direto ao nosso assunto, eu gostaria muito que você parasse tudo nesse momento e desse um joinha aí no nosso vídeo, porque dessa forma o YouTube vai perceber que esse vídeo é relevante e vai recomendar para outras pessoas. Também não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal e também ativar a notificação. Clica aí, ativa a notificação no sininho, assim todas as vezes que a gente gerar um vídeo top como esse, você vai ser notificado imediatamente. E agora, sem mais delongas, vamos aí diretamente para a pergunta número 1. Você acha que serverless é o futuro? E a minha resposta para isso, na realidade, é o seguinte: não. Para mim, serverless já é presente. Serverless, no final das contas, é um termo que a própria Amazon acabou criando para agrupar os serviços que eles fornecem pra gente, que nós não precisamos basicamente gerenciar nada. A gente simplesmente utiliza e não nos preocupamos com infraestrutura, com escalabilidade, com disponibilidade, com nada disso. Um serviço, por exemplo, serverless, que muita gente utiliza, é o próprio Amazon S3. Você apenas coloca os arquivos lá e ela garante a disponibilidade em relação a isso. O grande ponto é que esse nome serverless, ele começou a ser muito utilizado principalmente quando a Amazon lançou as famosas Lambda Functions, que basicamente é a parte de Functions as a Service, onde você pode executar ali uma função num servidor sem precisar ficar fazendo provisionamento de máquina e etc. Mas lembre-se, serviços como a Amazon S3, Firebase, DynamoDB ou qualquer coisa desse tipo já faz parte da categoria serverless. Talvez você nesse momento já esteja utilizando diversos serviços serverless, né? Até um termo muito estranho de se falar, e acabou nem se tocando disso. Então, serverless não necessariamente é o futuro, mas já é o presente. Agora, no futuro, tudo vai ser serverless? Sinceramente, não tenho ideia. Talvez sim. Qual a melhor forma de integrar módulos de pagamento nos meus serviços, nos meus sistemas? Essa aí é uma pergunta realmente fantástica e muitos desenvolvedores comem muita bola na hora que vão fazer isso. O que acontece é o seguinte: é muito comum, às vezes a gente vai trabalhar num e-commerce ou num sistema que vai ter um método de pagamento e daí de repente, por exemplo, o cara fecha o método de pagamento com a Cielo. E a Cielo, ela vai disponibilizar uma API para você e você vai fazer toda a integração do seu sistema em relação à Cielo. Depois disso, um dia o seu chefe fala: olha, Cielo tá fora do ar, a gente tem que integrar o Pagar.me agora aqui. O que você vai fazer? Você vai começar a mudar todo aquele seu código que estava chamando a Cielo e tentar colocar o Pagar.me no lugar. Então, se você perceber, eventualmente você vai ter que mexer no seu sistema aonde tem as suas regras de negócio simplesmente para executar processos de uma gateway de pagamento. E isso acaba, entre aspas, corrompendo o código da sua aplicação. Então, por conta disso, normalmente o que é recomendado nesse caso é você trabalhar aí com uma camada anticorrupção. Nossa, Wesley, mas que nome estranho. O que é uma camada anticorrupção? Basicamente é um layer que você coloca depois do seu próprio sistema, tá? Que esse cara vai ser o responsável por fazer integrações com os diversos serviços, tá? Inclusive, eu recomendo que você dê uma olhada em adaptadores, tá? Dê uma olhada nos patterns de adapters que vão te ajudar muito nesse processo. Mas a grande sacada é que o seu sistema, onde tem as suas regras de negócio, vai falar simplesmente com a sua camada anticorrupção. Então não importa, tá, para o seu sistema qual gateway de pagamento está sendo utilizado.
Por quê? Porque o seu sistema só fala com a sua camada anticorrupção. E na sua camada anticorrupção você pode implementar 10 gateways de pagamento. Não tem problema nenhum, tá? Porque isso não vai afetar diretamente o seu sistema. O problema mesmo é quando a gente não cria essa camada e daí para cada gateway você vai mexendo e revirando o seu próprio sistema e daí acaba dando ruim. Então pensa nisso, cria uma abstração, cria um módulo ali na frente somente para cuidar disso e gera um contrato com o seu sistema para esse módulo. Vai facilitar aí muito, mas muito a sua vida. E agora pergunta número 3. Node e Go são os principais players para o futuro de microserviços? Primeira coisa que você tem que se ligar é o seguinte: microserviços, tá? São sistemas comuns como qualquer outro sistema. Então, na minha opinião, não tem essa de melhor linguagem para microserviços, tá? O que existe é a melhor linguagem para o sistema, para aquilo que você precisa resolver naquele momento. Lembrando sempre do contexto que a sua empresa está utilizando. Então, se toda a sua empresa utiliza .NET, não vai se sair aventurando em Go, tá? E tentando testar isso em produção sem você ter nenhuma experiência, sem o seu time ter experiência. Provavelmente vai dar ruim. Agora sobre Node.js e Go aí, seu futuro, isso depende muito, tá? Eu vou dar um exemplo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, acabou de praticamente ser lançado o .NET 5, que é fantástico, tá? A Microsoft está fazendo um trabalho animal em relação à parte do .NET. O Java, ele tá muito repaginado hoje em dia. Então, na minha opinião, não tem essa de o que é futuro e etc. O que acontece é que, no caso do Golang, cada dia mais as empresas estão adotando, porque é muito fácil de aprender, é muito rápida a linguagem e ela consegue resolver muitos problemas comuns que às vezes daria muito trabalho em algumas outras linguagens de programação. Muitas empresas realmente estão adotando o Go. Já no caso do Node e etc, eu acho que JavaScript já virou uma convenção, tá? Todo mundo sabe que a parada é boa, a parada funciona no final das contas, TypeScript tá aí a galera tá usando muito aí o Node.js, tem o Deno vindo aí cada vez mais melhorando, saindo frameworks e etc. Então, olha só, JavaScript de forma geral, deixa eu deixar muito claro, sempre uma boa você utilizar. Muitos cases conseguem ser resolvidos com JavaScript. Então, se você quer dizer que trabalhar com Go e JavaScript para microserviços é o melhor caminho, eu digo que não. Muitas linguagens são o melhor caminho, depende do contexto que você está aí. Espero que eu tenha te ajudado nessa resposta. Para testar software, você precisa usar TDD? Então vamos lá, galera. Essa é uma pergunta legal e, inclusive, às vezes acaba sendo até um pouco polêmico. Primeira coisa, você tem que entender que testar software, né? E quando eu tô falando testar software, é criar testes automatizados, tá? É uma coisa. Trabalhar com TDD é outra coisa, tá? TDD é uma metodologia onde você vai criar o seu software guiado a testes, tá? Significa Test Driven Development. Então, normalmente, você tem ali um farol red, você vai criar seu teste, depois seu teste vai falhar, depois você vai escrever, aí o seu teste vai passar e você fica nesse ciclo. Então, basicamente, essa metodologia do TDD, ela parte do princípio que você escrever o seu próprio teste antes mesmo de escrever o código pode ser algo muito benéfico, porque você vai pensar sempre um pouco melhor no seu problema antes de sair implementando, tá? Então é uma técnica muito utilizada, muitos devs trabalham e boa, eu já utilizei muito. Atualmente eu, por exemplo, trabalho com testes diariamente, mas eu não trabalho com TDD, tá? Então quando eu vou desenvolver os meus projetos, por exemplo, eu começo desenvolvendo as funcionalidades e vou desenvolvendo. Normalmente eu acabo criando até mesmo alguns testes de integração antes dos de unidade e depois
que os de integração estão passando, eu vou enchendo de teste de unidade para garantir, né, a coesão de tudo que eu tô fazendo. Tem gente que também não gosta dessa abordagem, tem gente que fala, tem que criar tudo de unidade primeiro para depois ir para os testes de integração. Então, sinceramente, tá? Depende muito do desenvolvedor. O que é muito claro é que trabalhar com testes automatizados não tem nada a ver do que trabalhar com TDD. TDD utiliza testes automatizados, mas as duas coisas são totalmente diferentes aí no caso da metodologia que é implementada. Eu não sei atualmente como que você que está me vendo agora trabalha com testes, tá? Mas no final das contas, o que é mais importante é com que o seu software ele vá para a produção testado, que você tenha aí muitos testes de unidade, os seus testes de integração, os seus testes end-to-end. Agora, como você acha que você deve começar esse processo, vai depender de você, ou eventualmente, se você quiser seguir uma metodologia como o TDD, ótimo, não tenho nada contra, já trabalhei muito tempo com TDD, hoje em dia eu me sinto mais confortável em ir desenvolvendo e fazendo um pouco os testes, ir testando e modelando as minhas coisas, e daí eu vou enchendo de testes de unidade, os testes de integração e etc. Mas, como eu disse, depende muito de desenvolvedor. Não vou crucificar ninguém por fazer testes de integração e depois de unidade, ou de unidade depois de integração, ou mesmo utilizar TDD. E se você está crucificando, primeiramente, foca no seu código antes de ficar apontando o dedo nos códigos dos outros. E agora vamos para a nossa quinta pergunta. O seguinte, como gerenciar a autenticação de uma aplicação distribuída? Poxa, que bacana essa pergunta, hein? Essa é uma pergunta muito recorrente para quem vai começar a trabalhar ali no mundo de aplicações distribuídas. Afinal de contas, agora, ao invés de eu ter um único sistema onde todo mundo se autentica nele, mas todas as funcionalidades estão nele mesmo, o que acontece quando você está num ambiente distribuído é que isso não existe mais, né? Você tem diversos sistemas, os caras precisam estar logados nesses diversos sistemas, mas você não pode fazer com que esse cara fique entrando no sistema 1 e se autentique, entrando no sistema 2 e se autentique, entrando no sistema 3 e se autentique. Então, por conta disso, normalmente, o que a gente faz, a gente coloca um servidor de autenticação, ou seja, um servidor de gerenciamento de identidades. Normalmente é mais conhecido como isso, tá? Normalmente um camarada, que eu falo bastante, inclusive tem vídeo sobre ele aqui no canal, ele é chamado de Keycloak, tá? Ele, inclusive, é um software open source, então você consegue trabalhar com ele na faixa e não pagar nenhum centavo por conta disso, legal? A ideia aí desse camarada é que ele consegue centralizar os seus usuários e o seu processo de autenticação, grupos, níveis de permissão, atributos de usuário, e você consegue basicamente criar, né, cadastrar cada sistema que vai ser plugado nele. E para cada sistema você consegue liberar e dar permissões específicas para aquele sistema. Então tudo vai ficar muito mais fácil e mais coordenado. Mais bacana é que se o usuário ele está autenticado num sistema, você pode aproveitar nesse momento o seu token ali de acesso para utilizar contra outros sistemas. Então você só faz a autenticação uma vez e daí automaticamente você está autenticado nos outros, tá? Uma outra vantagem aí do Keycloak é você consegue também trabalhar com SAML2, você consegue trabalhar com OpenID Connect e o Auth2, você consegue também trabalhar aí com mecanismos de autenticação federada, utilizando o LDAP, fazer logins sociais, fazendo você logar no Google, no GitHub, com contas de diversos outros serviços, tá? Então, eu acho que o Keycloak é uma ótima alternativa para você, por exemplo, trabalhar com autenticação quando você está utilizando microserviços. Maravilha? Compensa reescrever um grande sistema numa linguagem moderna? Vamos lá! A primeira coisa que você tem que pensar nesse momento é o seguinte: a empresa, tá? Ela não está preocupada necessariamente se o código que está rodando lá ele é, entre aspas, moderno. O que a empresa quer fazer é que esse software que está sendo utilizado, ele gere valor para essa empresa. E por isso que eu bato tanto na tecla que quando você vai começar um novo projeto, você não tem que pensar em entregar esse projeto apenas rapidamente
tá? De uma forma simples e tranquila. Por que que eu tô falando nisso? Porque eventualmente esse projeto ele não vai ficar no ar apenas alguns meses. Ele vai ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos rodando. Então nesse momento é que você tem que se preocupar em como que você vai arquitetar e garantir com que esse projeto ele consiga se manter sustentável durante o tempo. Às vezes você faz meia dúzia de CRUD ali de qualquer jeito, depois o seu cliente ele pede para adicionar uma funcionalidade, você vai adicionando e quando você vai ver 6 meses depois, 1 ano depois, você já está com vontade de reescrever tudo, porque simplesmente o código foi se perdendo e o prazo estava apertado, a gente acaba botando aquele monte de desculpa ou culpa o desenvolvedor anterior, mas o fato é o seguinte, sempre quando você for trabalhar, você tem que pensar em sustentabilidade, porque a empresa está pagando aquele software e ela espera amortizar esse pagamento conforme o software for gerando valor. Se você chegar agora para um dono da empresa e falar que aquele sistema gigante que ela está rodando faz alguns anos e que já se pagou faz um bom tempo, ou às vezes está se pagando ainda, você vai jogar tudo aquilo fora somente para reescrever de uma forma mais moderna, eu acredito que não vale nem um pouco a pena. O que eu acho é o seguinte: hoje em dia, como a gente tem todas as possibilidades de trabalhar com microserviços, o que você pode fazer é escrever novos módulos, tá? Utilizando alguns microserviços, tá? E daí o que que acontece? Você desativa um módulo que está atrapalhando o dia a dia da empresa, ou eventualmente você tem uma parte ali do sistema que está tão difícil de mexer, você tem uma parte que está prejudicando o andamento do negócio da empresa, né? Às vezes um sistema mal feito atrapalha na produtividade da empresa, e um sistema mal feito ele vai deixar a empresa lá inteira pé da vida porque eles precisam lançar um produto e o sistema não deixa, por exemplo, né? Então nesse caso o que você pode fazer? Você pode criar um sisteminha paralelo, uma espécie de microserviço para substituir aquele pedaço do sistema. Agora falar simplesmente eu vou reescrever tudo por reescrever, olha, tira essa ideia da cabeça, você só vai trazer mais custo aí para sua empresa. Tem que ter uma justificativa muito grande para você reescrever um sistema inteiro nos dias de hoje. E agora vamos para a nossa 7ª pergunta. Qual ferramenta você utiliza para monitorar as aplicações? Bom, eu tenho que dizer que eu utilizo várias ferramentas. A minha preferida, eu prefiro trabalhar com Elastic Stack. A Elastic Stack, ela te dá uma grande, vamos dizer, observabilidade das suas aplicações, porque ela acaba te dando logs, ela acaba te dando tracing distribuído com APM, né, que é Application Performance Monitoring, e ela também acaba te dando métricas de como está a sua infraestrutura. Então, se você pegar todas essas informações, você ali tem uma ferramenta absurda trazendo tudo que normalmente você vai precisar. Além disso, você consegue colocar alarmes para ser avisado quando tem algum problema. Um outro ponto interessante é que a Elastic Stack, de forma geral, ela é inteira gratuita. Então você vai poder trabalhar com Elasticsearch, com o Kibana, com a família Bits aí para jogar os dados, né, no Elasticsearch para você conseguir trabalhar. Então é uma ótima sacada aí você talvez pensar na Elastic Stack. Existem também outras ferramentas que ajudam pra caramba na hora de observar e monitorar suas aplicações. Tem aí também a New Relic, que eu também utilizo, e também tem a Datadog. Apesar de eu não utilizar o Datadog, tem muita gente que fala muito bem dessa ferramenta. Eu trabalho com New Relic. E também, se você tiver, por exemplo, trabalhando aí com cluster Kubernetes, de praxe já vem, vamos dizer, quase que por padrão nos dias de hoje, você trabalhar com o Prometheus em conjunto com o Grafana. Lembrando que também são mais 2 ferramentas gratuitas que você pode colocar aí na sua aplicação para te ajudar. Lembrando que você também pode trabalhar com Prometheus e com Grafana para pegar métricas também da sua máquina, da sua aplicação, da sua infraestrutura também, caso você não queira trabalhar com Elastic Stack ou qualquer coisa desse tipo. Uma outra ferramenta bem interessante também que você pode pensar em utilizar é uma ferramenta chamada Jaeger. Ela serve para você trabalhar com tracing, então você consegue ver ali todo o tracing da
aplicação, principalmente quando você está trabalhando ali com microserviços, beleza? Então espero que eu tenha te ajudado, mas vai de boa aí com Elastic Stack que você vai estar muito bem servido, pelo menos é o que eu acho. E agora vamos aí na nossa 8ª pergunta, que é o seguinte: eu gostaria de saber mais sobre Service Mesh. O que é isso? Vamos lá, pessoal. O que a gente tem que entender hoje em dia é que quando a gente está trabalhando com um sistema monolítico, tudo acontece dentro do próprio sistema. Então, os logs são gerados sempre pelo mesmo sistema, basicamente. Agora, o que acontece? Quando você está rodando em sistemas distribuídos e você tem um microserviço falando com outro, que fala com outro, que fala com outro, que fala com outro, quando algum problema acontece, é muito difícil você entender aonde esse problema está. Um outro ponto é, como que eu vou saber qual microserviço está se comportando de forma mais lenta? Qual microserviço que está fazendo com que os outros microserviços caiam? Como que eu consigo gerenciar o tráfego das informações entre esses microserviços? Como que eu trabalho com circuit breaking? Como que eu trabalho com fault injection? Então tem muitos recursos que, se você conseguir ter uma forma de dominar, tá, o tráfego das informações entre os seus microserviços, você consegue simplesmente fazer coisas fantásticas. É por conta disso que existe um camarada hoje em dia, né, sistemas focados em Service Mesh, ou malha de serviços. A grande sacada do Service Mesh é que ele consegue, através de proxies em cada microserviço, que, ou seja, ficam no lado de cada microserviço, esses proxies eles pegam toda a informação que estão vindo e sendo trafegados de todo o microserviço e ficam mandando essas informações para um sistema principal. E esse sistema principal, ele pega todos esses dados e ele consegue controlar tudo que está acontecendo. Ou seja, ele consegue controlar todos os dados que estão sendo trafegados em todos os microserviços. Então isso vai facilitar muito em relação a como que você pode monitorar e também colocar regras de comunicação na rede. Por exemplo, eu mando uma solicitação para um microserviço X, legal? Aquele microserviço X está fora do ar, mas eu gostaria de retentar. Ao invés de eu ter que programar essa retentativa para ele ficar retentando, sei lá, 2, 3 vezes, eu posso falar até mesmo para o meu sistema de Service Mesh, falar o seguinte, ó, toda vez que você tentar falar com aquele microserviço e ele estiver fora, tenta novamente. Então o programador não precisa mais ficar se preocupando com essas coisas, mas o próprio sistema ali de Service Mesh consegue gerenciar até esse nível de detalhes, tá? Um sistema mais conhecido aí de Service Mesh hoje em dia, quando você trabalha inclusive com Kubernetes, é o famoso Istio, tá? Então eu recomendo que você dê uma olhada nesse cara, ele é extremamente completo e chega até a ser complexo em determinados pontos, mas é realmente algo absurdamente fantástico com tudo que você pode fazer com ele. Então essa que é a ideia básica e principal aí sobre Service Mesh. E agora vamos aí para nossa 9ª pergunta. Quando você recomenda utilizar o Apache Kafka? Essa é uma pergunta assim muito pertinente, porque tem gente que pensa que o Kafka é apenas uma ferramenta de filas, ou seja, você manda uma mensagem para uma pessoa e a outra pessoa pega essa mensagem, tá? Mas o Kafka, ele vai além disso, tá? O que é o Kafka? O Kafka é um sistema orientado a eventos e a stream de dados. A ideia do Kafka é que você consiga trafegar dados dentro dele de uma forma muito rápida. Então, você consegue pegar sistemas e fazer com que esses sistemas mandem os dados para o Kafka rapidamente, e você consegue também fazer com que outros sistemas consigam ler esses dados de uma forma muito rápida também. Essa é a ideia principal do Kafka. Uma pessoa, um sistema joga informações e outro sistema pega outras informações. Nossa, Wesley, mas qual é a diferença disso em relação a filas?
é que o Kafka, ele tem todo um ecossistema em volta dele. Então, por exemplo, o Kafka, por padrão, ele guarda todas as mensagens em disco e você consegue botar uma retenção para essas mensagens ficarem dias, meses aí gravadas e elas podem ser reprocessadas quando você precisar. Um outro ponto importante é que o Kafka tem recursos absurdamente insanos, por exemplo, como o Kafka Connect. Às vezes, vamos imaginar que eu quero, por exemplo, pegar os dados que estão rodando no Twitter com uma hashtag e jogar num banco de dados MySQL. Como que eu consigo fazer isso? Eu vou ter que escrever um programa para ficar fazendo o crawling do Twitter, para pegar esses dados e ficar inserindo no MySQL? Não! Eu pego um plugin do Kafka Connect, tá? E o que esse plugin faz? Esse plugin fica pegando os dados do Twitter e jogando no Kafka. Aí eu pego um outro plugin do Kafka, é um plugin de sync que a gente chama, e você fala, eu quero um plugin de sync para o MySQL. E daí você passa os dados do MySQL e o Kafka. Então você pega os dados, por exemplo, do Twitter, joga no MySQL e você não precisou programar nenhuma, mas nada. Nenhuma linha de código. Então o Kafka vai te ajudar nisso. E não é apenas o Twitter, você pode pegar do MongoDB para o MySQL, do sistema X para o sistema Y. Então o Kafka ele te ajuda muito você conseguir converter. E além disso, você consegue fazer processamentos dessas mensagens em tempo real nele para você conseguir colocar essa mensagem no formato que você quiser lá dentro do Kafka. Além disso, o Kafka ele tem uma parada muito bacana que chama KSQLDB. O que esse cara faz? É como se você pudesse rodar um SQL dentro do Kafka em tempo real. Então vamos imaginar que a gente está fazendo uma apuração das eleições e você quer tirar a média de votos que está acontecendo por minuto. Então eu consigo rodar uma query tipo select asterisco from votos para eu saber a média nos últimos 5 minutos. E o Kafka ele consegue trazer isso para você como se você estivesse consultando um banco de dados relacional, por exemplo. Mas no final das contas você está consultando um sistema de mensagens em tempo real. Então o que acontece? O Kafka é um cara extremamente poderoso. Ele tem muita coisa. Além disso, ele consegue também trabalhar com Schema Registry, ele tem o Kafka Streams, ele também tem muitos recursos que vão te ajudar a trabalhar com PubSub e tudo mais. Então, o Kafka, ele é perfeito para quando você precisa trabalhar com dados. Não importa quais os tipos de dado e da onde e para onde esses dados vão e também como consultar esses dados que estão trafegando em tempo real. E agora a nossa última pergunta, que pode ser inclusive um pouco polêmica, é: Wesley, o que você acha sobre fazer faculdade? Bom, primeiramente eu quero deixar uma coisa clara aqui para você. Eu fiz faculdade, tá? Eu fiz faculdade, fiz MBA, fiz um monte de especialização. Se tem um cara que estudou bastante, vamos dizer, de forma formal, né? Fui eu. E o que eu acho da faculdade? Eu acho o seguinte: a gente tem um problema muito grande com as faculdades, principalmente aqui no Brasil. Muitas vezes a gente chega nas faculdades com expectativas que são totalmente erradas. Você chega na faculdade pensando, eu vou passar 5 anos, 4 anos aqui estudando, quando eu sair eu vou para o mercado e começar a minha carreira. E o grande ponto é que isso não é verdade. Eu fiz faculdade, e chegou ao ponto de eu ver colegas meus de classes chegando na faculdade de um jeito e saindo da faculdade do mesmo jeito. Essas pessoas, elas não estavam nem um pouco prontas para o mercado. Eu cheguei muito ao ponto de estar na faculdade e também ter professores que sabiam muito menos do que eu, e era muito mesmo. Isso quer dizer que eu sou um cara animal, que eu sei mais que o meu professor? Não. Isso só mostra como a qualidade das faculdades no Brasil realmente não tá legal, né? Então, se você hoje em dia pretende entrar numa faculdade para sair preparado para o mercado, não pense necessariamente que a faculdade vai te ajudar. Ela vai te ajudar com networking, vai te ajudar a conhecer gente, vai te ajudar a ter uma visão um pouco geral da profissão, mas preparar para mercado de trabalho, eu simplesmente não recomendo faculdade. Muitas empresas, inclusive, nos dias de hoje,
tá? Aceitam profissionais sem ensino superior, porque já está muito claro que tem muito profissional formado por aí e que no final das contas não consegue gerar resultado. Então, a resposta para isso depende muito de você e do que você está esperando com a sua faculdade. De forma geral, eu acho muito difícil ter uma faculdade no Brasil hoje, mesmo muitas públicas, que você já vai sair ali prontão, tá? Para encarar ali no mercado. Você já vai sair ali manjando de DevOps, manjando daquela programação, entendendo de arquitetura de software e essas coisas. Isso aí, meu amigo, esquece, tá? Eu acho muito raro acontecer em faculdades aqui do Brasil. Então, depende muito de você. Beleza? Bom, pessoal, essas foram as 10 perguntas de hoje aqui no nosso quadro Pergunta Full Cycle. Espero que você tenha curtido e, novamente, eu gostaria de pedir para você dar um joinha nesse vídeo e também não esquece de ativar as notificações para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Maravilha? Um grande abraço, beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.